Olinho, tu tem aí o preço da igreja? Tem. Entra por favor lá no Face. Deixa eu aqui no celular, usa aqui o da igreja aqui. Eu pensei numa coisa aqui, a gente tá aqui, a gente tá pensando. Tá pegando ali já? Já tá transmitindo aí já, é? Pode deixar, tá? Ah, tá. Léo, vamos lá. Vamos aí. Olha lá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem merecer, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Deixa eu pular. Então, acho que um pouco mais de ganho também na guitarra. Manda no carro, tá bom. Esse aí? Lá. Lá, 1, 2, 3. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem merecer, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá.
Sim? Isso é um pouco estourado. Pode deixar assim. Tem que tirar, tem que tirar o cravo. Agora já deu um gosto mais lá no senhor. Pronto aí, Denis? Transmitindo ao vivo e a cores. Muito bem. Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista em Vila Áurea e demais irmãos que nos ouvem nessa cidade, em outros estados, em outros países. Estamos começando aqui a nossa transmissão ao vivo nesse domingo 29 de março de 2020, ainda vivendo esses dias difíceis, causado aí pelo coronavírus, onde as igrejas estão fechadas, né? As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, mas a igreja está em casa, né? A igreja está nos lares, então a igreja não para. Estamos com o templo fechado, mas continuamos servindo ao Senhor, sendo crentes
porque a igreja continua nos nossos lares. Uma saudação, então, especial nesta noite a todos os nossos irmãos. Hoje estamos aqui na igreja em 5 pessoas. Não é uma aglomeração, são apenas 5 pessoas, devidamente higienizados. Já usamos o álcool gel para limpar nossas mãos, todos tomaram banho, lavaram as mãos direitinho. Estamos hoje aqui em 5 pessoas. Eu, o Denis aqui na parte técnica, e temos a participação hoje também aqui do irmão Paulinho, da irmã Angelina e do irmão Léo. Então, essa transmissão nesta noite vai ser assim, com essa multidão, 5 pessoas. Muito bem, como eu falei, temos pessoas nos ouvindo agora em outras partes do mundo, pessoas que falam outras línguas, e eu quero então, neste início de transmissão, deixar aqui uma saudação a esses que nos ouvem em outros países. Não vou pregar e falar em inglês ou espanhol, falarei em português, mas com certeza que você que está nos ouvindo aí em outros países, países de língua espanhola, países de língua inglesa, certamente terá a ajuda aí de alguém do seu lado, traduzindo aí a nossa fala para que você possa entender. Mas eu quero, neste início de transmissão, deixar aqui uma palavra a você de fala inglesa. Don't be afraid. Don't be afraid. All the things, all the events in the world are under the control of God. I want you to believe this. I want you to listen to this. Don't be afraid. What you have to do is put your life in the hands of God. Just do it. Put your life in the hands of God. When I read the book of Apocalypse, I can see that all the events, all the history in the world are above the control, above the commandment of God. So, don't be afraid. Don't be afraid. Put your life in the hands of God, and don't care about anything. God will take care of you, okay? Believe this. Não tenha medo, porque seguro que todas as coisas estão bajo o controle de nosso Deus. Não tenha medo. Pronto, todo isso passará. E o mais importante que você deve fazer é poner tu vida em las manos de nuestro Deus. Quando leemos o livro de Apocalipse, uma coisa que aprendemos é que todos os eventos, toda a história do mundo está bajo el control de nuestro Dios. Entonces, crea en el Señor, ponga tu vida en sus manos y no te preocupes, porque el Señor cuida de su pueblo. Amém? Voltando aqui então para o nosso português. Como eu disse, temos aqui nesta noite esses 3 irmãos que vieram aqui também participar desta live, trazer também uma palavra ao teu coração, através dos dons que o Senhor concedeu a esses irmãos, que é o dom da música. Então, a semana passada vocês tiveram que me ouvir fazendo um solo, né?
mas hoje vocês não terão isso, tá bom? Não terão o meu solo. Trouxe aqui pessoas que cantam de verdade e vão, então, serem usados por Deus também para edificar a tua vida, trazer uma palavra ao teu coração nesta noite, através das canções. Eu quero então, antes de lermos o texto bíblico para a nossa meditação, quero convidar aqui na frente nosso irmão Leonardo e a nossa irmã Angelina para uma participação musical. Então você que está aí em casa com a sua família, já teve um momento de adoração, já fez aí o seu culto, né? Eu falei que ouviu, não? Não há nada igual. Eu canto sozinho, só não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor. Fala aqui de novo. Na palavra de Deus diz que onde tiver um ou dois ali, ele estará. Amém? Eu havia falado que na semana passada só estava eu e a minha irmã no nosso quarto, reunidos, e ali a gente sentiu grandemente a presença de Deus. Amém? Então eu peço os irmãos para louvarem junto com a gente a canção Santo Espírito. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Sua presença. Provei e vi o mais doce amor.
vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Eu nunca saberei o preço meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aqui em todo lugar, Senhor, estamos para te adorar e te glorificar, amém? Vou passar a palavra de novo para o pastor Everaldo, que vai estar dando continuidade. Ok. Vamos orar, você em sua casa, aí com sua família, com seus amigos. Vamos ter um momento de oração. Aí mesmo onde você está, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, neste lugar, fazendo essa transmissão. Obrigado por esses recursos técnicos que o Senhor coloca à nossa disposição, com os quais nós podemos abençoar a tua igreja, abençoar os nossos irmãos, levando a cada casa, a cada lar,
a tua palavra, Senhor, através dessa transmissão. O que eu tenho a pedir ao Senhor é aquilo que eu tenho já pedido já há algum tempo, que o Senhor continue nos dando a tua paz, que o Senhor realmente tome conta do nosso coração e da nossa mente, que o Senhor não nos deixe entrar nesse clima de pânico, de medo, de histeria, de pavor, mas que a cada dia nós possamos realmente confiar no Senhor e entender que todos os eventos deste mundo, toda a história deste mundo está totalmente debaixo do teu controle, debaixo do teu comando, do teu ordenamento. Obrigado, Deus, que nesses dias em que vivemos, de isolamento social, sentindo falta, sim, do contato com as pessoas, de abraçar nossos irmãos, mas que seja também um tempo em que outras atitudes possam se tornar fortes em nós, que possamos evidenciar de outras maneiras o teu amor e o nosso amor também pelo Senhor e uns pelos outros. Abençoa a porção da tua palavra que vamos ministrar nesta noite, que seja uma palavra que realmente encontre lugar em cada coração. Esse é o meu desejo, Senhor. E nessa expectativa, então, é que eu oro a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você que está com a sua Bíblia aí na mão, o seu celular. Vamos fazer uma leitura do livro de Jonas, do profeta Jonas, todo o capítulo 1 de Jonas. São 17 versículos apenas. Vamos ler esse texto. Eu leio aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram:
que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Antes de meditarmos nesse texto, eu quero cantar um hino com você que está aí em casa, um hino do nosso cantor cristão, e mais uma vez aqui teremos a ajuda do Léo, da Angelina e do Paulinho também, que vai se colocar aqui do meu lado, e vamos nós 4 cantarmos este hino, que nos chama a ter uma atitude de fé e não desanimarmos. Sabemos que o Senhor nos valerá, ou seja, virá em nosso socorro. O Senhor que não nos deixa e não nos abandona. Essa é a promessa dele para nós. Então vamos cantar aqui este hino. Você em casa também poderá também cantar este hino aí com a sua família. Você está em quantos aí? Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, até 5 tá bom, que passou de 5 já é aglomeração. Aí não pode, tá bom? O Senhor Seu amor por mim.
Glória a Deus. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus que é por nós. E a sua palavra nos diz, não é? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nessa confiança, nessa certeza, nós prosseguimos. Nada pode nos parar, nada pode parar o nosso louvor, nada pode parar a nossa adoração. Com os cuidados que devemos ter, com as precauções que devemos ter, obviamente, mas não pararmos de adorar o Senhor, de buscarmos a sua presença. Queridos, nesta noite eu queria, a partir desse capítulo 1 de Jonas, assim, sem me prolongar muito, tecer alguns comentários a respeito da obediência que devemos ter a Deus. Quem lê a Bíblia com certa frequência, certamente já se deparou com várias narrativas, em vários momentos, que a Bíblia nos chama a ter uma vida de obediência. Não de sacrifícios, mas de obediência. Isso é o que Deus espera do seu povo, isso é o que Deus espera da humanidade. E nós vemos nesta nossa geração, nesse nosso tempo, que há uma crise de obediência a Deus. Qualquer um de nós, mesmo aquele menos observador, consegue perceber isso. Como a humanidade, como o ser humano, caminha a passos largos no caminho da desobediência. Parece que há um certo prazer da humanidade em desobedecer a Deus. Jesus, lá na sua palavra registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, Jesus disse que num determinado momento da história do homem, haveria um incremento, um aumento exponencial mesmo da iniquidade. E esse aumento da iniquidade levaria o homem a um esfriamento do seu amor a Deus. Jesus já preveu isso, que o homem esfriaria o seu amor para com Deus, um esfriamento causado pelo aumento da iniquidade, pelo aumento do pecado. E esse esfriamento do amor a Deus tem como principal consequência a desobediência. Deixando de amar a Deus, a consequência natural desse esfriamento é a desobediência ao Senhor. E olhando para o livro de Jonas, penso que um tema que salta aos nossos olhos no livro de Jonas, claro que não é o tema principal do livro de Jonas, a desobediência, mas quando pensamos em alguém que desobedeceu a Deus, com certeza o primeiro personagem que vem na nossa mente é Jonas. Jonas, então, tornou-se essa referência de desobediência a Deus. Eu quero dizer que levar o homem a desobedecer a Deus sempre foi a arma mais eficaz de Satanás. Eficaz e eficiente. Eficiente porque produz resultado. Levar o homem a desobedecer a Deus produz resultados. Desde o jardim do Éden, a
a razão da nossa queda, da queda do homem, foi justamente a desobediência. Desde o jardim do Éden. Desde então, desde aquele momento que Satanás incita o homem a desobedecer a Deus e a desobedecer a sua palavra, a desobedecer aquilo que ele ordena, desobedecer aquilo que ele manda. Então você lembra muito bem do que aconteceu lá no jardim, não é? O pecado, ele entra na história do homem através da desobediência. Satanás incita o homem a desobedecer a Deus. Satanás coloca diante do homem certas vantagens em desobedecer. Distorce tudo. Boa coisa é obedecer a Deus. Mas Satanás semeou no coração do homem a ideia de que desobedecendo a Deus traria bons resultados para a sua vida. E assim foi. Então, na conversa de Satanás com a mulher lá no jardim do Éden, o que ele fez foi isso. Desobedeça sim. Desobedeça que você vai viver a sua vida de uma maneira plena. Foi o que Satanás disse para Eva. Desobedeça que você vai viver, que você vai experimentar coisas que você jamais experimentou. Para que ficar preso, limitado ao ordenamento do Criador? Queridos, obediência é a porta da bênção. A obediência a Deus é a porta da bênção para as nossas vidas. Certa vez, Jesus, e palavra registrada pelo evangelista João, capítulo 15, verso 14, João registra esta palavra de Jesus, dizendo: se vocês querem ser meus amigos, então façam o que eu vos mando. Em outras palavras, o que Jesus diz é: se vocês querem ser meus amigos, o caminho, e o único caminho, é a obediência. Obedeçam aos meus ordenamentos. Obedeçam aquilo que eu vos mando. Então está aí, de maneira muito simples, Jesus deixou bem claro que a porta do nosso relacionamento com Deus é a porta da obediência. Não existe relacionamento com Deus sem que haja obediência. E parece algo que não afeta os crentes. Me parece algo, em princípio, parece que os crentes não sofrem deste mal, da desobediência. O ímpio sim, o descrente sim, é um desobediente, mas nós crentes não. Será mesmo? Será que caminhamos realmente pelo caminho da obediência ao Senhor? E eu quero então destacar apenas, fazer apenas duas observações nesse capítulo 1 de Jonas, com relação à obediência que devemos ter ao nosso Deus. Repito, obediência é a chave da bênção. Jonas, no capítulo 1, no verso 3 do capítulo 1, você pode... Deixa eu achar aqui de novo o texto que eu fechei a minha Bíblia. Verso 3. Deixa eu achar aqui, livro de Jonas. Tinha fechado aqui. Versículo 3. Jonas se aprontou
agora eu estou lendo aqui em outra versão, nova tradução na linguagem de hoje. Jonas se aprontou, mas se aprontou para fugir do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou o navio que estava de saída para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para Tarsis, para longe do Senhor. Jonas havia recebido uma mensagem de Deus, uma ordem de Deus, e de maneira muito tranquila, me espanta, toda vez que eu leio esse texto, essa história de Jonas, eu confesso que eu fico espantado com a facilidade com que Jonas se dispôs a desobedecer a Deus. Pelo menos o relato bíblico não diz se Jonas fez algumas considerações, se Jonas lutou contra esse desejo de desobedecer. O relato bíblico não diz, a narrativa bíblica não diz isso. Então a impressão que nos dá é que, de maneira muito rápida, Jonas se dispôs a desobedecer a Deus. Me espanta isso, como um profeta do Senhor, e se ele recebe essa ordem é porque ele era um profeta, me espanta isso. Como Jonas, de maneira muito rápida, se dispõe a desobedecer o Senhor. Eu quero dizer que é mais fácil desobedecer do que obedecer. Certamente que é. Encontramos muito mais facilidade para desobedecer do que para obedecer. Quando o homem se dispõe no seu coração a desobedecer ao ordenamento do Criador, do Senhor do céu e da terra, parece que tudo é facilitado. Percebe isso, não? Parece que as circunstâncias, parece que o mundo abre as portas diante de você, quando você se dispõe a desobedecer. Parece que tudo fica facilitado para que isso aconteça. Essa é a impressão que eu tenho quando leio este relato de Jonas. Ele se dispõe a desobedecer e percebe que ele sai para Jope, já com um propósito já definido, de ir para bem longe, para Tarsis. E naquele momento da história, Tarsis era um lugar extremamente longe. Era como se fugir para o fim do mundo. Então veja como tudo é facilitado. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desce até Jope, chega em Jope, ele já encontra um navio que ia justamente para Tarsis. Olha só. Jonas procura então uma passagem. Será que eu vou conseguir uma passagem para embarcar nesse navio? E olha, lá tem a passagem esperando Jonas. Tem um navio esperando Jonas, justamente para onde ele pensava em fugir. Quando ele chega lá, tem um navio esperando ele. Ele encontra com facilidade a passagem e aí ele embarca no seu caminho para a desobediência. Então, a primeira observação que eu quero fazer nesta noite é que quando nós, no nosso coração, propomos, ou nós nos dispusemos a desobedecer ao Senhor, pode ter certeza que encontraremos grandes facilidades, grandes oportunidades. O mundo vai sempre colocar diante de nós grandes oportunidades para que enveredemos pelo caminho da desobediência. Porque é isso que o mundo quer.
fazer com que eu e você, servos de Deus, profetas do Senhor, que todos nós somos, enveredamos pelo caminho da desobediência. E assim, trazemos sobre nossas vidas danos, consequências. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto. A facilidade que este homem, que agora com o coração já motivado a desobedecer, este homem com esse coração já disposto, ele já propõe no seu coração a enveredar pelo caminho da desobediência. E como ele encontra diante dele todas as facilidades que ele precisava, todas as oportunidades que ele precisava, para que ele pudesse, então, enveredar pelo caminho da desobediência. Não é diferente conosco hoje, não é diferente com nenhum de nós. Temos que lutar a cada dia para que vivamos uma vida de obediência. É uma luta diária. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Cada dia é uma luta para que nós vivamos uma vida de obediência. E assim também devia ser com Jonas. Uma luta diária. E se nós não atentarmos, se nós nos descuidarmos, o nosso coração, ele é tomado por esse sentimento, por esse desejo de desobedecer. E quando esse desejo de desobedecer toma conta do nosso coração, aí é como se estivéssemos descendo uma ladeira abaixo. É fácil demais. O mundo abre as suas portas, as oportunidades aparecem. Tudo é facilitado quando nós nos dispusemos, nos propomos a desobedecer ao Senhor. Que cada um de nós, cada dia, jamais façamos esse tipo de proposta ao nosso coração. Jamais. Sempre obedecendo ao Senhor. Interessante que, apenas como curiosidade, esse local onde Jonas foi, uma cidade portuária chamada Jope, e lá ele embarcou no navio para Tarsis. É interessante que, alguns séculos depois, essa mesma cidade de Jope foi palco também de uma luta também, de um homem que lutou para obedecer ao Senhor. Não sei se você vai lembrar, mas foi lá na cidade de Jope, aonde Deus, assim como Deus tinha mandado Jonas e a Nínive, lá na cidade de Jope, um outro personagem bíblico, Pedro, também teve o seu momento de luta para obedecer ou não obedecer aquilo que Deus estava mandando. Essa história você encontra lá narrada, registrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Interessante. Essas duas vezes que essa cidade é mencionada, tendo a ver com essa questão da desobediência a Deus, desobedecer ou obedecer. Segundo ponto que eu quero destacar aqui neste verso 1 é o que nós lemos no verso 10. Versículo 10. Você conhece a história. Jonas embarcou no navio, estava tão tranquilo na sua caminhada de desobediência, tão sossegado que ele estava desobedecendo a Deus, indo para onde Deus não queria que ele fosse, mas mesmo assim ele estava sossegado, conseguia até dormir, tranquilo, desobedecendo a Deus e tranquilo, dormindo. E aí, você conhece a história, o mar se revoltou, grandes ondas começaram a bater naquele navio,
Um grande alvoroço tomou conta de todos aqueles que estavam no navio. Ainda não tinham experimentado uma tempestade daquela proporção. Eram homens experimentados, com certeza. Não eram marinheiros de primeira viagem, eram homens experimentados naquele tipo de atividade, mas estavam apavorados, estavam vendo algo que nunca tinham visto. E aí então cada um deles vai consultar o seu Deus, vai clamar ao seu Deus. Eram homens pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro. Você conhece a história, não é? Mas eu quero destacar aqui o verso 11, que diz: disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar... Não, é no verso 12, verso 12. Respondeu-lhes, aqui é a resposta de Jonas, né? Espera aí. Verso 10. Veja aí no versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram. Aqui os homens do navio conversando com Jonas. Que é isto que fizeste? Nesse momento, então, a tripulação do navio já está sabendo o motivo daquela tempestade. O motivo é Jonas. Jonas já havia declarado para aqueles homens que ele era o culpado do que estava acontecendo. O escritor, o autor deste livro, não narra o momento em que Jonas declarou para aqueles homens que a culpa era dele. Mas, aqui no verso 10, nós somos informados que os homens então já eram sabedores de que aquilo que estava acontecendo, a culpa era de Jonas. Diz aqui o verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então aqui neste momento, a tripulação do navio já tem conhecimento que Jonas é o culpado do que está acontecendo, e o que está acontecendo porque Jonas está no caminho da desobediência. E aí no verso 12, tem aí a proposta que Jonas faz. Eu acho bem interessante essa proposta que Jonas faz. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja o que é que Jonas diz. Os homens do navio perguntam para Jonas, e agora? Como é que vamos resolver isso? O que é que podemos fazer? O que é que se pode fazer para que o mar se acalme, essa tempestade se acalme? O que é que se pode fazer? O motivo disso é a sua desobediência. Então, o que é que se pode fazer para resolver isso? Aí a proposta que Jonas faz: lançai-me ao mar. Estava lendo um tempo atrás um livro, não muito grosso, um livro até fininho, sobre o profeta Jonas. Se não me falha a memória, é um livro escrito pelo pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, se não estou enganado. Um livrinho fininho sobre Jonas. E tem uma frase na capa do livro que diz assim: o homem que
Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Jonas, o homem que preferiu morrer ao invés de obedecer. Alguma coisa assim. O homem que preferiu a morte do que a obediência. Alguma coisa assim. Me chamou a atenção aquela frase quando eu li. E com certeza que o seu autor, pastor Hernandes Dias Lopes, estava pensando justamente nessa fala de Jonas, registrada aqui no verso 12, para escrever aquela frase, né? O homem que preferiu morrer a obedecer. Porque veja a proposta que Jonas faz. Lançai-me ao mar. Lançai-me ao mar. Eu acho isso bem interessante, essa postura de Jonas. Num primeiro momento, parece uma postura cheia de dignidade. A culpa é minha. Eu estou desobedecendo. E vocês não podem sofrer o dano por minha causa. Então, me jogue no mar. Eu acho interessante porque assim, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos. Deus providenciou aquele grande peixe e tal. Você conhece a história. Mas, naquele momento em que Jonas faz essa proposta, dá essa ideia, joguem-me no mar, Jonas não tem a mínima ideia. Ninguém poderia esperar qualquer livramento. Jonas não tem nenhuma expectativa de nenhum livramento. Jonas não tem nenhuma expectativa de que vai aparecer um peixe ou algo nesse sentido, qualquer coisa nesse sentido. Jonas não tem nenhuma esperança de sobreviver. Então, quando ele faz essa proposta, dá essa ideia para os marinheiros, joguem-me ao mar. O que é que Jonas está dizendo com isso? Eu prefiro morrer. Essa é a frase que o pastor Hernandes Dias cunhou na capa do seu livro. Porque eu fico pensando assim, olha, ele já tinha se dado conta, ele já tinha se apercebido que ele estava errado. Ele já tinha se dado conta que ele estava num caminho de desobediência. Ele já tinha se dado conta disso. E aí, quando os homens perguntam para ele, e agora? O que fazer? O que é que você propõe? Como resolver isso? Essas ondas, esse mar revolto, é devido à sua desobediência. Então, o que é que podemos fazer para que esse mar se acalme? Eu, no lugar de Jonas, em vez de propor que me jogassem no mar, eu proporia que eu retomaria o meu caminho da obediência. Não sei se você está me entendendo. Eu estou desobedecendo. A minha desobediência está trazendo essa consequência. O que é que eu tenho que fazer? Retomar o meu caminho da obediência. Eu acho isso bem interessante, porque Jonas poderia ter dito assim, olha, Deus me mandou ir para Nínive, eu estou fugindo da presença dele, eu estou desobedecendo a ele, estou indo para outro lugar, não estou indo para onde ele quer que eu vá. Então, eu penso que se eu retomar o caminho da obediência, se eu retomar o caminho para Nínive, isso vai estar resolvido. Vou retomar o caminho da obediência. Mas Jonas não pensa dessa forma. Ele diz, me joguem no mar. E quando ele diz, me jogue no mar, ele está dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer. E por que não tomar o caminho, não retomar o caminho da obediência? Por que preferir morrer? Que dureza de coração é essa? E você sabe que essa também é a realidade de muita gente. Veja que
Veja a disposição desse homem chamado Jonas. A disposição para morrer. Ele estava disposto a morrer. Ele não considerou a possibilidade de obedecer. Veja que ele não considera a possibilidade de obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele cogita a possibilidade da morte, mas não cogita a possibilidade de voltar à obediência, voltar ao caminho correto. E muitas vezes nós temos visto isso na vida das pessoas. Preferem morrer do que retomar o caminho da obediência, retomar a caminhada com o Senhor. Era como se Jonas estivesse dizendo: eu morro, mas não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Morro no meu erro, morro na minha desobediência, morro no estilo de vida que estou levando, mesmo que seja contrário a Deus. Que disposição de Jonas! Me espanta essa disposição de Jonas, mas também posso ver nos nossos dias, na nossa geração, homens e mulheres com essa mesma disposição de Jonas, repetindo a mesma disposição de Jonas. Está no caminho da desobediência, está no caminho do erro, se dá conta disso, e mesmo assim, lançai-me no mar. Quantos homens e mulheres nos nossos dias preferem serem lançados no mar, morrerem, do que corrigirem o rumo de suas vidas. Quantos homens e mulheres estão vivendo essa mesma experiência de Jonas, caminhando em direção contrária a Deus, vendo as consequências na sua vida, vendo as consequências ao seu redor, mas mesmo assim não cogita a possibilidade de obedecer ao Senhor. Então, nesta noite, essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a minha igreja e com todos aqueles que estão nos ouvindo, essa questão da obediência. Não sejamos duros de coração. A palavra de Deus nos alerta dizendo que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não faça que nem Jonas. Não prefira morrer. Não prefira continuar no caminho da desobediência. Você já sabe que para resolver isso, o caminho é retornar para Deus. Retornar ao caminho da obediência. Então eu quero concluir esta mensagem dizendo que vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena caminhar no caminho que Deus traçou para nós. Não saia desse caminho que o Senhor traçou para a sua vida. Não queira viver da tua própria maneira, porque na maioria das vezes isso só trará consequências desastrosas para você e muitas vezes para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que estão em tua volta. Eu quero encerrar declarando aqui, não é, um salmo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele
tudo fará. Esse confia nele tem a ver com a obediência. Entregue teu caminho ao Senhor. Obedeça a Ele. Obedeça aos seus ordenamentos. Obedeça à sua palavra. Obedeça aos princípios morais, espirituais que a palavra de Deus nos recomenda. E Ele tudo fará. E Deus tudo fará ao nosso favor. A Bíblia está repleta de exortações, encorajamentos para que nós vivamos uma vida de obediência. E obedecer a Deus é sempre prazeroso. Obedecer a Deus trará sempre prazer para as nossas vidas. Não estou falando de ausência de lutas, não estou falando de ausência de dificuldades, não estou falando disso. Mas uma coisa é certa, diz lá o salmista: o justo tem muitas dores, mas o Senhor de todas o livra. Creiamos nisso e prossigamos no caminho da obediência ao Senhor. Os únicos que têm a lucrar com isso sou eu e você. É quem temos a lucrar quando prosseguimos numa caminhada de obediência ao Senhor. Que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração. E se você está trilhando um caminho da desobediência, que nesta noite, meditando no exemplo e na postura do profeta Jonas, você possa tomar uma direção certa na tua vida, e de modo que você possa então experimentar as ricas bênçãos que o eterno Deus tem para todo aquele que obedece a sua palavra, que caminha na sua direção. Queremos encerrar esta transmissão com a nossa irmã Angelina, que ela já vir aqui na frente. Não sei se é ela que vai tocar, não, né? Quem vai tocar é o Léo, mas eu pedi que a Angelina cantasse uma música que tem tudo a ver com aquilo que estamos vivendo nesses dias e tem tudo a ver com a proposta que Deus traz para nós nesses dias. A proposta de que Ele cuida de nós. Penso que eu não lembro de ter vivido dias em que precisamos tomar posse desta promessa do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivemos dias em que realmente o nosso coração precisa estar cheio mesmo dessa confiança, dessa promessa do Senhor. E a Angelina vai cantar uma canção que diz justamente isso. No tempo de medo, no tempo em que você não entende o que está acontecendo à tua volta, confia em Deus, confia no Senhor, Ele cuida de você. Som. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar
Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, que da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Acabou a iluminação aí, filho? Tudo apagado aí, as luzes? Muito bem, já estamos aqui nos momentos finais dessa transmissão. Eu quero agradecer ao Léo, à Angelina, ao Paulinho, ao Denis, que participaram aqui conosco desse momento. Quero agradecer também a você que na sua casa juntou-se a nós neste tempo diferente, né? Bem estranho. Nós nunca passamos por isso. Em todos esses anos aqui na nossa igreja, nós nunca passamos por isso. Então é bem estranho, é um jeito diferente de continuarmos juntos. E que o Senhor possa abençoar cada lar, que a bênção do Senhor alcance aí a tua família, alcance a tua casa, que a bênção do Senhor também alcance aqueles irmãos que estão trabalhando, né? Esse isolamento social proposto pelas nossas autoridades, nem todos podem cumpri-lo totalmente. Temos vários irmãos que todos os dias saem para trabalhar, e alguns até em locais bastante propensos à contaminação, né, infectação. Mas oremos ao Senhor para que todos nós estejamos guardados ali nas mãos do Senhor, né? Como uns pintinhos debaixo das asas da galinha. Foi o que Jesus falou certa vez, né?
olhando para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acomodar, proteger vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Então, que estejamos nós, todos nós, como esses pintinhos, protegidos e guardados debaixo, né, das asas do nosso Deus, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Também não podemos nos esquecer daqueles irmãos e irmãs que estão também lutando com alguma enfermidade, ficam mais propensos ainda, né, a essa questão. E não nos esqueçamos, né? A irmã Ivanise, que está ali na UTI, fez uma cirurgia na sexta-feira, dia 27, e ainda hoje está na UTI. Então vamos orar pela nossa irmã. Temos também notícias de que a mamãe da irmã Danúbia, lá em Goiás, também está passando por um momento bem complicado, bem delicado. E com certeza que o coração da nossa irmã Danúbia deve estar também bastante apreensivo com tudo isso. Enfim, sem poder nem ir lá, né, porque as fronteiras estão fechadas. Então, não nos esqueçamos, nos nossos tempos de oração, vamos lembrar-nos disso, tá bom? E não sabemos até quando vai esse tempo de isolamento. Não sabemos até quando não sabemos quando nós vamos retornar a abrir o templo, não sabemos. Estamos aguardando esse momento com muita ansiedade. Vamos festejar, vamos celebrar o momento em que nós sejamos autorizados a abrir o templo para recebermos os irmãos, cultuarmos juntos. Mas até lá, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde o nosso coração e que sigamos em paz. Como eu disse, não sabemos por quanto tempo isso vai perdurar. Não sabemos, na verdade, como isso tudo vai evoluir. Na verdade, nós não sabemos de nada. Somos bem finitos, bem pequenos diante de tudo isso. Temos percebido isso, né? Temos nos dado conta disso, o quanto nós somos pequenos e finitos. Então, na verdade, nós não sabemos de nada, né? As autoridades, aqueles que são conhecedores do tema, fazem as suas previsões, mas a verdade é essa. Nós não sabemos de nada, não sabemos como é que vai terminar tudo isso, mas seja lá o que for, seja lá o que vier pela frente, nós somos do Senhor. Nossas vidas estão guardadas na mão do Todo-Poderoso, do poderoso Deus. E é isso que nos importa. Eu quero orar então por você, por todos nós, encerrando assim essa nossa transmissão. Deus poderoso, nós te agradecemos, principalmente porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos feito ver que o Senhor é aquele que determina os eventos da história. Que o Senhor é aquele que tem a história do mundo nas tuas mãos. Quando lemos o livro de Apocalipse, a revelação do Senhor, muito mais do que ficarmos preocupados em entendermos os símbolos, os sinais, muito mais do que isso, Senhor, eu tenho aprendido que o mais importante ali é saber que todos os acontecimentos, todos os eventos da história, é o Senhor quem libera, é o Senhor quem ordena, está sob o controle do Senhor. E isso
nos traz muita paz, sabendo disso. O mundo não é um caos desordenado. O mundo não está sem controle de nada e de ninguém. O mundo está debaixo do controle do Senhor. E isso acalma o nosso coração. Eu oro neste instante pela nossa irmã Ivanise, ali naquele leito do hospital. Ó Deus, visita a tua serva ali, Senhor. Vai com tua mão de poder sobre a vida dela, sobre a vida de cada pessoa que se aproxima ali da tua serva para cuidar, para tratar. Deus, por favor, toma conta da tua filha ali, Senhor. Alivia as dores da tua filha. Que ela possa, nesta noite, dormir, ter um sono tranquilo, Senhor. Também oro pela mamãe da nossa irmã Danúbia, ali em Goiás, vivendo também dias de dificuldade, indo e vindo de hospital. Por favor, Senhor, toma conta. Coloca a tua mão de poder sobre a vida da tua filha ali. Também, Senhor, eu oro pela nossa irmã Carmelita, mamãe da nossa irmã Lurdinha, da Conceição, do Moisés. Ela também é tua serva, já idosa, também vivendo dias difíceis, teve um AVC. Ó Deus querido, ela está nas melhores mãos que ela poderia estar, que é nas tuas mãos. Quanto a nós, quanto àqueles que têm as suas expectativas sobre tudo isso, que as nossas expectativas sejam colocadas diante do Senhor, sabendo que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu oro pela tua igreja, espalhada pelos lares, nesses dias de isolamento. Neste momento, cada família, cada núcleo familiar reunido nos seus lares, tendo esse tempo de cultuar a Ti. Deus querido, que a Tua paz inunde de maneira mesmo abundante a vida dos meus irmãos. Aqueles que estão nos ouvindo em outros países, aqueles que falam outras línguas, que também o Senhor possa alcançá-los com a Tua bênção, Deus. Eu lembro aqui da minha irmã Celsa, que está lá na Irlanda, com certeza também presente nessa transmissão, ouvindo esta palavra também. Deus, que a tua bênção alcance a tua serva ali, Senhor. O seu esposo, a sua filhinha. Querido Senhor, que ela esteja sendo fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora manifestada em Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, nos 4 cantos deste mundo, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.